Mas vamos lá, Silmar. O FMI lançou um alerta aí, já tinha lançado na semana passada, agora de forma mais incisiva e mais pontual, dizendo que é preciso um pacote emergencial para as economias do mundo. Eu não sei. Hoje a gente tem os países, a gente já foi, não só nós já fomos grandes devedores do FMI, o Fundo Monetário Internacional, conseguimos nos livrar dessa dívida, pelo que eu sei, isso ficou um pacotinho pequeno, mas o FMI sempre teve as economias do mundo atreladas a esses empréstimos e pacotes de ajuda. E me parece que o FMI acabou ficando que nem sindicato, meio sem função, entendeu? Não é mais obrigatório ser sócio do sindicato, não tem que ter associado, não tem que pagar. Os pelegos dos sindicatos reclamam que nós precisamos do dinheiro dos associados para poder continuar cuidando da vida dele. E me parece que o FMI está se tornando um sindicato obsoleto e agora começou a tentar tomar... A minha comparação é boa, você gostou. E agora está tentando retomar... Gente, nós temos dinheiro, queremos emprestar, queremos que vocês fiquem endividados. Será que precisa dessa ajuda ou os países já não estão tomando as devidas providências, Silmar? Fica com você a bola. Olha, eu acho que tem preocupação muito procedente, sim, porque o alerta tem um sentido muito, muito prático. É o seguinte, você está alocando aqui um volume gigantesco de recursos para o combate à pandemia, né? Já são 2 anos praticamente. Isso, claro, vai fazer falta em outros lugares. Então, um alerta importante aqui sobre o andamento da economia. E não por outra razão, o FMI, inclusive, acabou, nesse mesmo comunicado, que foi ontem, reduzindo a sua perspectiva de crescimento da economia mundial, tanto para esse ano quanto para o próximo. Havia toda uma expectativa otimista inicialmente, o próprio FMI, no início do ano, vinha prevendo uma ampla recuperação depois do tombo do ano passado, porque no ano passado só cresceu a China, né? O mundo inteiro, na média, caiu menos 3,1%. Um tombo aqui no PIB por consequência direta da pandemia. Para esse ano, o FMI vinha prevendo que é uma recuperação rápida, e isso não está mais no radar, tanto que ele reduziu ontem a sua perspectiva para 5,9%. Em julho, assim, agora em julho era 6%, já foi mais do que isso no início do ano. 5,9% crescimento, ou seja, é um crescimento, comparando-se o fato de que no ano passado caiu a economia, é uma recuperação pequena. E para o ano que vem, um crescimento ainda menor, de 4,9%. Também tinha uma perspectiva maior até recentemente. Por quê? Porque realmente não está sendo muito fácil essa recuperação. Exatamente porque se gastou muito dinheiro no próprio combate à pandemia e, de repente, começa a faltar dinheiro para outras coisas, para o próprio andamento normal da economia. Existe uma situação muito complicada mundialmente, com falta de componentes para a indústria, por exemplo. O Brasil está sentindo bastante isso aí. Então, isso está se refletindo exatamente no ritmo de recuperação da economia. No caso do Brasil, não é muito diferente. O FMI está prevendo aqui um crescimento menor para esse ano. Em julho previa 5,3%, já baixou para 5,2%, ou seja, comparando com a queda de 4,1% no ano passado, é uma recuperação pequena, né? Ou seja, muito modesta essa recuperação da economia brasileira para esse ano. E para o ano que vem também uma redução na perspectiva agora para 1,5%, que é nada, praticamente em cima de um momento aqui em que próprio ano referencial para esse crescimento, que seria agora 2021, mostra uma recuperação pequena em relação ao tom do ano passado. Então, a situação não está muito boa, tá, em termos de recuperação da economia. Mesmo com o crescimento da vacinação, o fato é que esse crescimento da vacinação está ocorrendo em países maiores, países com dinheiro, países ricos e alguns países de média renda. Para o Brasil se inclui nesse patamar. Os países do G20, por exemplo. Agora, os países pobres, Ásia, América Central, ou seja, América Latina como um todo, mas especialmente na África, por exemplo, parte da Ásia, a situação é muito complicada. A vacinação não atingiu nem 30% por lá. E isso está afetando a economia desses países. Isso vai demorar muito mais para a sua recuperação, consequentemente afeta a própria retomada da economia mundial como um todo. Ou seja, são países de baixa renda, já compravam pouco, por exemplo, afetavam pouco o comércio mundial, agora vão afetar zero, ou seja, não ajudam em nada em termos de recuperação do comércio global, e o comércio é um dado importante, um item importante para o crescimento das economias globais. Em suma, situação complicada também. Pois é, em suma também, quer dizer, você dá dinheiro para esses países aí que não conseguiram nem avançar na vacinação, botar a corda no pescoço deles depois. Ajuda, mas de certa forma a corda fica no pescoço. Eu sempre fico com o pé atrás em relação à FMI. Você que é meu alicerce aqui, eu faço papel de advogado do diabo, eu cutuco,
Você sabe que no começo do ano, quando o FMI estava aí sorrindo e dizendo que a economia mundial ia crescer tanto, 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 nós falamos aqui, eu e você, da onde vem tanto otimismo? A gente falou aqui. Será que é isso mesmo? E agora eles tiram o pé. É porque eu sempre levo como exemplo aquela questão do FMI, nunca vou esquecer na minha vida. O FMI disse assim: os tigres asiáticos são uma bolha. Eles vão explodir, esse crescimento não existe e isso vai acabar. Ah, acabou, né? Os tigres asiáticos... Não, eles falavam que os BRICS é que eram the best, né? Dos BRICS, a Rússia foi para frente, o México foi para frente, a gente empacou, a África do Sul não representa nada, etc. e tal. Então, quando o FMI disse que os tigres asiáticos eram uma bolha na economia mundial e que o negócio ia durar pouco, eu olhei e falei: o que aconteceu com a bolha lá? Continua crescendo, né, Silmar? Ou explodiu? Não, nós somos um país, claramente, a Coreia do Sul é um exemplo disso. Hoje é um gigante, né? Um crescimento fantástico da economia. Era um dos tigres daquela época, né? Taiwan também continuou com um crescimento bastante expressivo. E a própria China, né? Realmente, entre os BRICS, é a China que se destaca, né? Com um crescimento bastante sustentado. Foi a primeira a se recuperar dos efeitos da pandemia no ano passado. E está bombando ainda, embora o FMI também esteja prevendo aqui uma redução no ritmo. E para esse ano, acima de 8%, já não é mais isso. No ano que vem cai para 5,7%, ou seja, a China também começa a dar uma patinada, até porque está sofrendo lá, nesse momento, um apagão energético. A energia na China é muito movida a carvão ainda, né? E a situação do carvão está bastante complicada por lá, está havendo uma redução no fornecimento de energia, isso está começando a afetar bastante o próprio ritmo de recuperação da economia chinesa. Então, a situação não está muito boa para ninguém, tá vendo? E no nosso caso aqui, como a gente é meio periférico, a situação é pior ainda, né? Porque não estamos nesse universo lá que puxa a economia, né? É o caso do Brasil. Nós temos aqui o nosso negócio que está segurando. No resto, a gente depende muito aí da volatilidade das coisas que acontecem na economia mundial.